É verdade. E vamos iniciando. Graças a Deus, mais esse domingo nós estamos reunidos aqui na presença do Senhor. Vamos cantando alguns cânticos. Vamos celebrar com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Senhor.
região de Jacaraú, agradecendo a todos que chegaram para estarmos juntos aqui, agradecendo também aqueles que acompanham pelo rádio, pela transmissão da Rádio Alvorada. E assim nós vamos dando boas-vindas a todos que chegaram aqui, aos visitantes, aqueles que acompanham, todos sejam bem-vindos. Na presença do Senhor. Estamos aqui para buscar mais e mais do Senhor. Te busco, te procuro, ó Deus. Como é bom poder chegar no domingo e nós estarmos assim, iniciando uma nova semana na presença do Senhor, buscando mais dele, mais da presença do Senhor. E é para Ele, e a Ele que nós rendemos toda a glória. Nós vamos cantar aquele hino que diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.
saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Não existe um Deus, não existe nada que seja digno de receber toda a honra e toda a glória. E nós cantamos que é porque dele, por ele e para ele que são todas as coisas, e é por isso que nós rendemos glória a ele. É por isso que nós estamos aqui na presença dele, porque não existe um outro Deus como o nosso Deus. Não existe um Deus tão grande como o nosso Deus. E nós vamos cantar isso. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus
rendemos a Ele toda a honra e toda a glória. Nesse momento eu vou convidar o nosso irmão Luciano, ele vai estar fazendo uma leitura e depois orando para nós. Nesse momento falar com o nosso irmão Luciano. Boa noite, irmãos. Pessoal da hora da igreja, uma santa paz do Senhor, amém? Eu convido, irmãos, a abrir as vossas Bíblias no Salmo 24, para nós concluir essa leitura. Salmo 24. Vamos ler então, irmãos. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, meu irmão da glória, Pai. Obrigado, Jesus, por mais um dia, mais uma noite que vós nos deste, para mim e para todas as criaturas, teus filhos que estão nesse mundo, Pai. Pai querido, meu irmão da glória, eis aí muitas criaturas, Pai, que estão neste mundo, Pai, do qual ainda não conhece a tua palavra, Pai. Pai querido, meu irmão da glória, Pai, neste momento eu te peço, Pai, que vós toque o teu divino Espírito Santo nesses corações de pedra, Pai. Faz um coração de carne, Pai, misericordioso, que um dia sinta o desejo de vir conhecer tua casa, conhecer teus mandamentos, Pai misericordioso. Se decidir entregar a alma para ti, Pai misericordioso. Pai, vim conhecer teu caminho, o caminho, a verdade e a vida, Pai misericordioso. Pai, sem mais, eu entrego tudo e todos na tua mão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós acabamos de ouvir uma leitura tão preciosa do nosso irmão falando de como o Senhor é dono de todas as coisas, como Deus tem o controle de todas as coisas. E nós vamos cantar um hino que fala sobre esta grandeza do Senhor e como Ele é esse Rei da Glória. Nós vamos cantar o hino que diz: o nosso general é Cristo. Nosso irmão leu: ao Senhor pertence toda a terra e tudo que nela contém. Esse é o Rei da Glória. E esse é o Senhor que nós estamos na presença dele. É a Ele que nós servimos. E nós vamos cantar este hino neste momento. Rei da Glória, nós temos essa vitória, esta garantia, mas para que hoje nós pudéssemos estar aqui, podendo desfrutar de tudo isso, o preço que foi pago foi muito alto, foi um preço altíssimo, um preço de sangue derramado lá naquela cruz, e para que hoje nós pudéssemos aqui estar, foi pago um alto preço, e nós vamos cantar neste momento. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse seu irmão. Para que contigo
eu queria que, se possível, você tomasse a mão da pessoa que está ao seu lado. E nós vamos cantar novamente. Pega a mão da pessoa que está ao seu lado, se possível. E nós vamos cantar que foi lá no alto mesmo, para a gente estar assim, juntos lado a lado. Porque quando Cristo lá na cruz derramava o seu sangue, Ele estava pensando em você, em mim, em nós. E nós vamos fazer isso agora. Se possível, dê as mãos e vamos cantar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o seu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço só no coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Irmãos, eu estava imaginando Jesus ali naquela cruz e levando sobre si o peso dos nossos pecados e padecendo aquelas dores. E nós cantamos aqui que Ele ali, Ele nos via redimidos pelo seu sangue. Jesus, pouco tempo antes de ir àquela cruz, Ele orou por nós. E Ele pediu ao Pai por nós, que viríamos depois. Eu estava aqui louvando ao Senhor e pensando, Jesus lá na cruz estava pensando, lembrando de nós. Ele já nos via redimidos pelo sangue. E Ele sabia que nós, como igreja, estaríamos lutando esse bom combate, edificando a igreja e enfrentando as barreiras e fazendo tudo isso, não na nossa força, mas na força do Espírito Santo. E nós vamos cantar assim. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos só no coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Senhor nosso Deus e Pai, na Tua presença estamos aqui hoje à noite, ó Deus, como a Tua igreja, que já foi redimida através daquele sangue derramado na cruz do Calvário. Hoje nós aqui estamos porque o Senhor lá naquela cruz já nos via assim redimidos. Hoje nós somos a Tua igreja sobre a face da terra, unidos, ó Pai, a centenas de milhares de outros irmãos que estão espalhados neste mundo, com os olhos voltados para Ti, ó Deus, que estão lutando este bom combate, que estão, ó Pai, na Tua presença, Te buscando, dispostos, ó Pai, a continuarem unidos naquilo que nos faz um, que é Cristo Jesus. Nós sabemos, ó Pai, que as trevas militam, as trevas lutam, fazem de tudo para nos separar, para nos atrapalhar. Mas nesta noite nós proclamamos aqui que estamos dispostos a pagar o preço, estamos dispostos a enfrentar o que for, para continuarmos assim unidos na Tua presença.
louvando o Senhor, te servindo e proclamando o teu reino, proclamando essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus, e o que Jesus pode fazer na vida de toda e qualquer pessoa que se entrega plenamente a Ti, ó Deus. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, mais uma vez te louvando pela obra de Cristo na cruz do Calvário, porque sabemos que o preço pago foi alto, mas o nosso Senhor venceu a morte, ressuscitou e está vivo nos céus para todo sempre. Ó Pai, nós te louvamos, te adoramos e declaramos toda a honra e glória ao único que é digno, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Nós agradecemos mais uma vez a todos que chegaram para estarmos juntos aqui neste lugar, podendo louvar a Deus, podendo meditar nesse Deus que é tão grande. Neste momento, aquelas crianças até 6 anos podem ir ali para a sala aos fundos, tem algo preparado para elas, onde vão ficar mais à vontade, para uma história bíblica mais adequada à idade. Então, até os 6 anos, aquelas crianças que quiserem, podem se dirigir ali para a salinha aos fundos. Muito bem, nós agradecemos mais uma vez a todos que chegaram para estarmos aqui na presença do Senhor. É bom poder buscar o Senhor, é bom poder meditar na palavra dele. Quando nós chegamos aqui, irmãos, para falar na palavra de Deus, nós buscamos a direção de Deus para saber o que nós vamos tratar. Para chegarmos até este momento aqui, onde nós abrimos a Bíblia, nós oramos, nós buscamos a direção de Deus e pedimos, Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja. Nós não estamos aqui para falar qualquer coisa, não é simplesmente abrir a Bíblia e qualquer texto, não. O Senhor que dirige, controla todas as coisas. E eu estava meditando a palavra e buscando a direção do Senhor, e os nossos pensamentos voltavam para esse texto, Lucas 6:49, 6:46. E eu falava, Senhor, mas esse texto, nós falamos já tantas vezes nesse assunto. E eu confesso aos irmãos que relutava, e eu ia procurar outros textos, e aí eu li outros textos e não conseguia, voltava para cá. E até ontem à noite eu fui dormir assim, sabe, teimando com Deus. Eu falava, Senhor, mas me mostra um outro texto, falar nisso. Mas não tem jeito, não é? Quando Deus quer falar, Ele fala, e todos os outros textos se fecham, e nós só vemos esse. E Deus sabe o porquê nós vamos meditar aqui. Só Ele sabe. E os propósitos de Deus soberano se cumprem. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, Deus vai falar algo novo, através da Sua palavra, que é viva, Sua palavra que nunca se esgota. E eu creio que Deus tem algo para falar aos nossos corações, baseado aqui nesse texto de Lucas, capítulo 6, e nós vamos falar um pouquinho sobre o fundamento seguro para a nossa vida. Quando Deus nos dá a nossa vida e a sua vida que você recebeu de Deus, você está edificando ela, você está construindo ela. Como é que você está construindo a sua vida? Sabe, a cada dia que nós vivemos, nós estamos nesse processo de edificação da nossa vida. Isso é feito por várias ações, as nossas escolhas, a nossa estilo de vida, como nós vamos fazendo, a gente vai construindo a nossa vida. E tudo que nós fazemos vai formando a nossa vida. E é um processo de construção, não é? Todo dia a gente vai construindo um pouquinho a nossa vida e ela vai se baseando. E esses dias eu estava pensando, a palavra de Deus, ela nos fala a nossa vida como uma casa que nós estamos construindo. E a Bíblia fala de um alicerce, não é? Que nós precisamos ter. Estava lendo esses dias, se não me engano, semana passada, sobre uma nova tecnologia de construção. Estudar do alicerce. Que segurança essa casa ela tem. Que segurança essa casa vai ter, não é? Para sustentar os intempéries do dia a dia. E aí lembrava desse texto, que fala do fundamento. A nossa vida, ela não pode ser construída de qualquer jeito também. Né? Nossa vida não pode ser feita e levada de qualquer forma, como se fosse, deixa o vento levar, não é? Ou como diz aquela música, simplesmente deixa a vida me levar. Não é bem assim. A gente precisa tomar cuidado em cada coisa que nós estamos colocando na construção da nossa vida. E o Senhor Jesus traz um exemplo muito interessante aqui
de Lucas 6. E você vai acompanhar comigo essa leitura do versículo 46. Nos diz assim, Lucas 6 e 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Duas casas sendo construídas de forma completamente diferente, mas as tempestades e os ventos bateram nas duas. E aí o Senhor Jesus fala: olha, aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante a um. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante ao outro. E o salmista nos diz um versículo muito interessante, lá em Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Pensando na nossa vida como casa, se a nossa vida não for edificada no Senhor, se a nossa vida não for baseada, ter um alicerce seguro, firme no Senhor, é em vão lutar, sem valor nenhum lutar, tentando construir essa nossa vida que o Senhor nos deu. Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Como que nós vivemos em dias em que as pessoas falam tanto de Deus, não é? As pessoas nos nossos dias falam muito de Deus. As pessoas nos nossos dias têm muito acesso às coisas de Deus. As Bíblias são tão populares hoje, não é? A religiosidade hoje é tão comum que as pessoas falam tanto de Deus, e movimentos e mais movimentos sobre Deus. Mas o Senhor Jesus logo traz essa afirmação que diz: por que me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Somente falar de Deus, somente gostar de Deus é importante, mas não é suficiente. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. É importante ouvir, é importante estar presente, é importante você falar de Deus, você clamar a Deus, você louvar, tudo isso é importante. Mas só isso não resolve. Se nós perguntarmos na nossa cidade quem gosta de Deus, você vai ter uma grande porcentagem de pessoas que vão falar que gostam de Deus. Todos que estão ouvindo essa mensagem, sejam aqui no salão ou pelo rádio, gostam de Deus, porque senão não estariam ouvindo uma programação como essa. Apesar de gostar de Deus, apesar de falar de Deus, não é o suficiente se não estiver dispostos a obedecer, se não estiver dispostos a colocar em prática, porque a fé, a palavra de Deus, ela é prática, não é só teoria. O Senhor Jesus, quando viveu, existia um grupo de homens chamado os fariseus, que eram os religiosos da época, e eles conheciam toda a teoria, e eles conheciam a palavra de Deus que eles tinham em mãos, que era a lei de Moisés. Eles conheciam tudo, mas muito bem, e eles tinham um hábito muito profundo ali, naquelas leis e tudo mais, só que não guardavam, não praticavam. E eles queriam impor, queriam fazer todo o movimento em relação àquilo, mas não viviam. E Jesus falava: de que adianta isso? Tem efeito nenhum. Porque me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. Aí Jesus resolveu mostrar ao que se torna semelhante aquele que apenas diz Senhor, Senhor, e não faz o que Ele manda. E Ele diz: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou mostrar ao que é semelhante. Esse versículo traz 3 etapas bem interessantes, não é? Jesus diz: aquele que vem, que ouve e que pratica. Ir ao Senhor, ótimo, não é? Ouvir a palavra de Deus, ótimo, mas é necessário praticar. Uma fé que não é prática não tem efeito. Tudo que o Senhor Jesus nos fala, Ele diz sobre a prática. Nós não estamos falando em perfeição,
O Senhor não exige de nós perfeição, Ele sabe que nós somos falhos, mas Ele quer que nós busquemos a prática, não é? A cada dia buscar a prática, e é por isso que a palavra nos diz, e nós colocamos como lema esse ano, o nosso alvo é Cristo, o nosso foco deve ser Ele, é olhando para Ele. Ele é o modelo, Ele é o exemplo, Ele é o foco da nossa vida, e a cada dia procurando nos aperfeiçoar mais e mais, estarmos buscando ao Senhor, procurando colocar em prática essa palavra. Então, meus queridos, nós precisamos não apenas ouvir, não apenas ir, mas praticar a palavra. E ele diz que é assim, é semelhante a um homem que vai edificar uma casa. E esse homem então cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Irmãos, a nossa vida, ela se exemplifica com esse homem que foi construir a sua casa. E esse homem abre uma vala, ele cavou e abriu uma profunda vala. Isso dá muito trabalho, não é? Não é fácil. A gente está falando, nós vamos construir aqui, e estávamos conversando com os irmãos sobre cavar, sobre abrir o alicerce, e alguém já falou, não, estou pronto para fazer, é um trabalho difícil, mas é necessário, não é? E esse homem vai construir a casa, e ele abre uma profunda vala para fazer ali o alicerce. Infelizmente, muitas pessoas não estão construindo as suas vidas com bom alicerce. Muitas pessoas não querem essa dificuldade, não é? De abrir uma vala para construir o alicerce de suas vidas. Querem uma vida fácil, não é? Querem que tudo seja tranquilo, leve, light, vivendo de qualquer jeito. Eu vou curtindo, eu vou aproveitando, deixa levar, não é? Um dia após o outro, não estou preocupado. Mas para uma casa, para uma vida estar segura, há uma necessidade que se abra uma profunda vala. Há uma necessidade que você se disponha a buscar o Senhor, se dedicar a Ele, com dificuldade. Não é fácil, não é? Dedicar-se a Deus, andar com Ele não é fácil, porque a Bíblia nos diz que o caminho que conduz para a vida, ele é estreito, é apertado, é você lutar contra muita coisa, mas é o melhor caminho, é o caminho seguro. E aquele homem então, naquele esforço, ele cava, abre uma vala e ele vai construir a sua casa sobre a rocha. E lá na rocha, ele colocou toda a sua segurança. A Bíblia nos diz que naquela casa construída assim, veio os ventos, veio o rio, bateu contra aquela casa e não pôde o quê? Abalar. Não pôde abalar, porque a casa estava na rocha. Irmãos, uma vida mesmo construída na rocha, uma vida mesmo muito bem apoiada, ela vai enfrentar rios que vão bater contra ela. Nós não podemos dizer para ninguém que se você estiver com Jesus, você não vai ter nenhum tipo de problema. Não podemos dizer isso. A Bíblia nos diz que isso faz parte, mas algo nós temos por certo, que uma vida construída naquela rocha, uma vida bem baseada, uma vida bem fundamentada na palavra de Deus, que busca o Senhor, que se esforça para andar no caminho do Senhor, que se esforça para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, uma vida feita assim, quando os rios baterem, quando tudo vier contra, não vai poder ser abalado, porque foi bem construída. Foi bem construída. Ouviu a palavra de Deus e colocou ela em prática. E aí nós pensamos, será que todos nós temos feito isso na nossa vida? Será que nós estamos colocando Deus como base, como alicerce seguro nas nossas vidas? Será que temos tido essa confiança? Lá em Isaías 26, versículo 4 diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Jesus não é uma rocha qualquer, Ele é uma rocha eterna. Mas cavar nessa rocha não é fácil, não é? Ele diz para confiar nele, porque Jesus é essa rocha. Não coloque a sua vida sob outro fundamento. A rocha eterna, a rocha segura, que vai poder nos sustentar desde agora e para todo sempre, chama-se Jesus Cristo. Lá em Atos ele é apresentado como pedra angular, aquela pedra fundamental em uma construção. Porque Jesus, como nós cantamos aqui, já pagou o preço, que lhe deu condição, lhe deu capacidade
de ser essa rocha firme. Nossa vida não pode estar confiada em outras coisas. Mas eu preciso dizer, tem muita coisa por aí que se oferece como sendo base para uma vida. Tem muitas ideias, tem muitos pensamentos, tem muitas razões neste mundo se colocando, não é? Para querer ser a base da nossa vida. Mas só Jesus tem essa credencial que a palavra de Deus nos diz, que é uma rocha eterna. O Senhor Jesus, Ele que lá na cruz do Calvário conquistou esse direito. Não é fácil, mas vale a pena. Está ao alcance de todo aquele que quiser. Há um direito de escolher, há uma liberdade de escolher, e nós podemos escolher onde vamos construir a nossa vida, onde vamos colocar a nossa vida. Eu pergunto para você, está construindo em quê? Você está baseando a sua vida em quê? Em Deus, não é? A maioria das pessoas no mundo dizem, eu confio em Deus, eu gosto de Deus, eu dependo dEle. Mas a nossa vida só é mostrada aonde está baseado de verdade quando os rios batem. Costumo dizer que você pode pegar duas casas, não é? E essas duas casas que Jesus mostrou no exemplo aqui. A casa feita na rocha e a outra casa feita na areia. Ela só vai mostrar qual das duas tinha um alicerce bem feito na hora que bater o rio. Uma vida, muitas pessoas dizem, mas eu confio em Deus, a minha vida está depositada nele. Ora, é claro que é Deus, mas qualquer vento que bate está destruindo a vida. Está abalando, não é? Está desestruturando. Então Deus não é a base, porque se Ele for, é a rocha segura, que pode bater qualquer vento que não abala aquela casa. Mas Jesus apresentou um outro grupo de pessoas, e Ele diz assim, é semelhante ao homem. Esse foi o que nós lemos, né? Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra, agora sem alicerces. A gente pode pensar que é bem mais fácil, não é? Construir uma casa sem ter que fazer alicerce é muito mais fácil. É só chegar, colocar os tijolos e começar a levantar as paredes. Demora menos tempo, é mais rapidinho, não é? Já as paredes estão levantando, não há nada enterrado ali e vai construindo. Mas sabe, não tem base nenhuma. A Bíblia diz que quando os rios arranjaram contra aquela casa, ela logo desabou. E a ruína foi grande, porque ela não tinha base, ela não tinha alicerce. É tão fácil a pessoa neste mundo levar a sua vida, construir a sua vida sem alicerce nenhum. É fácil. A gente vê no mundo, é mais prático, não é? Não precisa perder tempo, não precisa abrir mão de nada, vai fazer tudo o que quer, tudo que tem vontade, do jeito que vai dando certo, porque não precisa ter base. Não precisa ter alicerce. Não precisa andar naquele caminho estreito que a Bíblia diz que exige esforço, que exige dedicação. É tão fácil deixar levar. É mais cômodo. Mas na hora que bate o rio, a tempestade, a casa cai. Nós precisamos ter essa dedicação, sabendo que tudo vai ser provado. Tudo é provado. O que a gente está usando de alicerce na nossa vida vai enfrentar as provações. Todos nós vamos enfrentar. E aquilo que nós usamos, se não for aquela rocha segura, diz a Bíblia que vai queimar, vai desabar e vai ser grande a ruína. Os materiais precisam ser certos. Paulo escreve em 1 Coríntios 3 e 12 e diz assim, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. O que está enterrado, né, como eu disse, depois da casa feita, ninguém vê o que está ali debaixo. Ninguém sabe os alicerces que foram feitos aqui. Ninguém vê. Mas o dia vai manifestar. Que dia é esse? O dia que nós vamos prestar contas da nossa vida. Às vezes, quantas pessoas têm as suas vidas aparentemente tão bem firmadas, não é? Aparentemente tão bem feitas, mas ali não tem alicerce nenhuma. E no dia de prestar contas da vida com Deus, no dia de ver realmente em que aquela pessoa confia, é aí que muitos vão se decepcionar. A vida é posto. E o apóstolo Paulo ainda escreve assim, cada um veja, olha aí, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sabe o construtor, o fundamento.
outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Cada um veja como vai edificar. O alicerce está aí posto, não é? Nós temos as nossas Bíblias em mãos, nós vemos aqui qual é o alicerce seguro, nós sabemos como fazer, mas cada um veja como edifica. A sua vida, ela é sua. Quem vai construir a sua vida é você. É as suas escolhas, é a sua decisão, é o seu posicionamento. Ninguém vai construir a sua vida por você. Por mais que eu queira fazer por alguém, eu não posso. Por mais que o marido queira fazer para a esposa para o marido, os pais para os filhos para os pais, não podem. É individual. Cada um veja como edifica. Cada um veja o que está usando na base da vida. Um dia vai ser provado. Um dia vai ser provado. E nesse mesmo texto, Paulo nos diz que aqueles que usam madeira e palha, isso vai ser queimado. Tudo passa. Aquilo que não for a rocha firme, aquilo que não for precioso, seguro, que é Cristo Jesus, não permanece. Vai ser tudo abalado. E nós precisamos de Cristo. Nós precisamos colocar Cristo numa base da nossa vida. E é por isso que a palavra de Deus convida. E é por isso que o Senhor Jesus fala: confia, entrega, descansa no Senhor. Faça de Deus a base da sua vida. Veja bem, meu querido, que isso passa muito mais do que a religião, passa muito mais do que a igreja. É uma decisão pessoal, íntima sua, de colocar Jesus como base na sua vida. E tudo começa com uma decisão. O restante é o que nós fazemos por cima. Tudo que nós fazemos aqui por fora depende do que está baseado por dentro. É por isso que a decisão de Cristo Jesus em uma vida, ela começa na alma. É por isso que a decisão de Deus, de servir a Deus, de andar com Ele, começa na alma, é por dentro. É quando você decide, é quando você fala: Senhor, eu te recebo como meu Salvador, perdoa os meus pecados, entra na minha vida. Quando você faz isso, Ele vai entrar na sua vida e Ele vai se tornar aquela base segura. E a partir daí tudo vai ser construído. A partir daí vai começar a florescer aquilo que você já é por dentro. O alicerce não fica à vista. O alicerce fica o quê? Escondido, não é? Ninguém fica vendo o alicerce de casa. Está ali guardado. Mas é Ele quem sustenta. A fé que nós temos em Deus, a confiança que nós temos em Deus, ninguém está vendo. Eu não consigo ver. Mas está ali guardado. E ela é demonstrada na hora da segurança. Ela é demonstrada na hora da necessidade. E ela é demonstrada, e a Bíblia diz, no grande dia. Pode ser que consiga enganar muitos anos, não é? Pode ser que consiga passar muitos anos sem ter uma base segura. Aparência bonita, mas na hora do julgamento, na hora da prestação de contas, é aí que vai mostrar que tipo de alicerce que a pessoa tem construído a sua vida. Nós precisamos fazer uma reflexão séria, porque aquele que já tem a sua vida construída em Cristo Jesus, sabe que tem. E o Senhor Jesus diz: não adianta falar Senhor, Senhor, se lá na base, se lá na raiz, você não está fazendo o que eu mando. Não adianta você falar Senhor, Senhor, se você nunca recebeu Jesus como seu Salvador. Não adianta falar Senhor, Senhor, se você nunca fez o que Ele manda. E o que Ele manda? Confessar os seus pecados com a sua boca, crendo no seu coração, tendo uma experiência real e sincera com Ele. Não adianta as outras coisas, se isso não foi feito ainda. E é por isso que nós precisamos buscar. E é por isso que nós precisamos tomar essa decisão de servir ao Senhor. O alicerce precisa estar certo desde o começo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 3:11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, qual é? Jesus Cristo. Não pode. Não é? Não tem outro para colocar ali. Se não for Jesus, não vai sustentar. E eu quero já caminhar para concluir os pensamentos, explicando, deixando para você esse versículo que nós cantamos muito, não é? Que nós lemos, esse Salmo 125, o primeiro versículo, que diz: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como esse monte, não pode ser abalado, mas permanece para sempre. A gente gosta muito de ouvir isso, não é? A gente gosta muito de cantar isso e saber: olha, eu não posso ser abalado, vou ficar para sempre firme. Que segurança, que estabilidade, que firmeza que isso me dá. Mas o início do versículo explica uma realidade muito grande. O início do versículo diz: os que confiam no Senhor.
precisa primeiro confiar nele, precisa primeiro ter ele como base, precisa primeiro ter ele como segurança, para poder você desfrutar desse alicerce que nada vai abalar. Não adianta querer ter uma vida estável, não adianta querer ter uma vida segura, que nada abala, se você não confia no Senhor ainda. Por isso a Bíblia diz: entrega todo o teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor, deixa Ele ser o alicerce, deixa Ele ser a base da sua vida. Então você poderá ter uma vida segura, garantida, estável e que vai permanecer para todo sempre. E o para sempre que a Bíblia fala não são 50, 100 anos aqui na terra. O para sempre que a Bíblia diz é para sempre. É uma eternidade que jamais tem fim. Começamos a desfrutar aqui e que dura para toda a eternidade a vida daquele que tem essa experiência de confiar no Senhor. E que essa possa ser a sua realidade. Que essa possa ser a experiência de cada um aqui, de cada pessoa que ouve esta mensagem. Se não é ainda, hoje à noite eu convido você a entregar a sua vida nas mãos do Senhor, a receber Ele como Senhor e Salvador. Receba Ele, tome essa decisão, só depende de você, é você quem escolhe. Deus já fez tudo o que podia fazer, o alto preço já foi pago lá na cruz, e agora depende de você falar: Senhor, eu quero colocar a minha vida assim. Eu quero ter a minha vida nessa segurança, nessa estabilidade, que só o Senhor pode fazer. A escolha está colocada à disposição. Basta você querer e experimentar grandes coisas que Deus pode fazer por você. Vamos ficar de pé para mais uma vez orarmos, concluindo. E eu quero que você pense muito nisso que nós acabamos de falar. Analise a sua vida e encontre essa plenitude de segurança, de paz, de alegria e de esperança que o Senhor quer dar para você. A vida é sua, a edificação é sua, mas os resultados vão depender muito, não é? Não só agora, mas para todo o sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, graças te damos, ó Pai, pela Tua palavra que nós temos em mãos. Essa palavra, ó Pai, que não é apenas teoria, mas deve ser prática nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por cada pessoa aqui presente, cada pessoa que ouve esta programação pelo rádio. O Senhor sabe, ó Pai, o porquê falamos sobre isso aqui, e nós entregamos nas Tuas mãos, que os Teus propósitos possam se cumprir para a honra e a glória do Teu nome. Que pessoas nessa noite possam estar tomando essa decisão de se entregar para Ti, possam estar tomando essa decisão de receber o Senhor como Salvador, de fazer esse alicerce seguro, firme nas suas vidas, porque só o Senhor é essa rocha eterna. Ó Pai, nós oramos por cada um, entregando tudo nas Tuas mãos. Que o Teu nome seja honrado e glorificado neste lugar, na vida de cada pessoa aqui. Nós oramos, ó Pai, deixando tudo entregue nas Tuas mãos, os resultados, cada vida, cada família representada aqui, que a Tua presença possa ser sentida em cada um. É o que oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença. Desejamos a todos uma boa noite, uma semana abençoada na presença do Senhor. E se alguém quer depois conversar sobre a palavra, estamos à disposição. Ei, boy. Isso vai pra o Ai, sério? Olha aqui. Não, vai. Não, não, não.